falar sobre produtos. Então, eu vou começar agora a falar sobre como a gente enxerga produto aqui na contabilidade.net, tá? Bom, o nosso objetivo em geral, o objetivo de qualquer contador, qualquer um dos contadores que está aqui junto com a gente nesse conteúdo, é aproveitar as oportunidades da reforma tributária para ser mais valorizado financeiramente e para ser mais valorizado profissional e financeiramente, né? Então, esses dois atributos. Então, eu estar mais próximo do cliente, o cliente me enxergar de um jeito mais consultivo e, a partir disso, eu lucrar mais. Só que, para isso, a gente precisa pegar as oportunidades da reforma tributária e transformar elas em pacotes de entregas para o cliente. E na hora que a gente vai montar esses pacotes de entregas, que a gente pode chamar de produto, a gente precisa primeiro olhar para as dores, olhar para as demandas, olhar para as necessidades dos clientes em relação à reforma tributária. Quando a gente fala de construção de produto, a primeira base, né, o que a gente precisa procurar quando a gente fala de construção de produto é entender quais são as dores que a gente vai sanar de qualquer cliente, né, em relação àquele pacote de entregáveis que eu vou oferecer ao mercado. E diante disso, a gente trouxe aqui, olhando para tudo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está enxergando no campo de batalha, a gente trouxe as principais dores que a gente tem enxergado dos clientes em relação à reforma tributária. E eu estou dividindo essas dores em duas frentes. Dores que os clientes já estão tendo hoje e dores que os clientes vão ter, eles ainda não sabem, mas vão ter em relação à reforma tributária. Vamos olhar cada uma delas. A primeira dor é medo do novo. O que é medo do novo, pessoal? O que tem acontecido, que a gente tem visto de forma muito clara na conversa com os clientes eu estou entendendo que tem uma reforma tributária, eu estou entendendo que tem um mundo completamente novo, mas eu não sei o que ele significa para mim. O que me leva já, inclusive, ao segundo ponto, que é falta de clareza de impactos. Ou seja, o que a reforma tributária vai fazer com a minha empresa, tanto no sentido econômico, né, financeiro, de resultados, mas também de gestão. Ou seja, o que significa, quais são os impactos que eu vou ter em relação à reforma tributária. Essa é a maior dificuldade que os clientes enfrentam hoje. É falta de clareza, é falta de entendimento sobre o que a reforma tributária vai significar para ele. Além disso, o que a gente tem enxergado de forma muito contundente é empresas, profissionais, técnicos falando tecniquez, essa palavra que está aí na sua tela. Quando a gente vai falar sobre reforma tributária, a pior coisa que a gente pode fazer com o cliente é falar termos que ele não entende. Então, ao invés da gente falar preço de venda, preço de compra, margem, capital de giro, governança, o que os profissionais estão fazendo é falar de crédito presumido, é falar de split payment, é falar de contribuição de bens e serviços, então é falar de temas técnicos, ou é tentar falar sobre reforma tributária utilizando termos técnicos. É a pior coisa que a gente pode fazer e é uma amplificação de dor que a gente tem visto no mercado. Porque ao invés de você ajudar o cliente, ao invés de você levar clareza, na verdade você está confundindo mais a cabeça dele. Ele senta para conversar com o contador, com o profissional que está falando de reforma tributária e sai com mais dúvida do que clareza. Então essa é uma grande dor que a gente tem encontrado no mercado, seja de pequenos escritórios contábeis ou até grandes empresas de consultoria. E eu sugiro que você fique muito atento em relação a isso, tá? Além disso, a gente já vê de forma muito evidente de que as empresas estão atentas à necessidade de novos profissionais para se preparar em relação à reforma tributária. As grandes empresas, inclusive saiu um estudo recentemente que mostra que as grandes empresas elas pretendem contratar de 4 a 5 novos profissionais para atender as novas demandas da reforma tributária. De 4 a 5 novos profissionais para atender demanda de reforma tributária. Quando a gente olha para pequenas e médias empresas, essa relação não é diferente. Mas ao invés dela procurar novos profissionais para sua estrutura interna, ela vai procurar quem ela confia. Ela vai procurar o contador dela, ela vai procurar a contadora dela, vai procurar quem ela sente confiança para poder direcionar esse tema. Então, o nível de consciência das empresas para que elas precisam se mover em relação à reforma tributária está cada dia maior. E a gente tem visto isso como uma dor, né, dos clientes, porque eles precisam de ajuda, mas por muitas vezes não estão encontrando amparo, seja no seu contador, ou seja, em falta de profissionais qualificados no mercado. E por fim, não menos importante, adaptação
as novas regras de nota fiscal. O mercado está falando cada vez mais disso, inclusive por conta dos novos movimentos de Receita Federal, né? Que está soltando o portal, que está soltando aí as notas técnicas em relação a como é que vai ser a nota fiscal, né? O novo modelo de nota fiscal. E, inclusive, tem prerrogativas no PLP 108, né? Sobre penalidades para o caso de cancelamento de nota, emissão de nota fiscal sem os devidos códigos, sem os devidos critérios que a Receita vai demandar, né? Então, isso tem causado bastante receio, tem causado bastante medo, tem causado bastante alerta no mercado. Esse é o conjunto, pessoal, de dores que as empresas já têm hoje. É o top list que a gente tem encontrado quando a gente senta para conversar com as empresas. Mas existem dores que as empresas talvez ainda não entenderam e quem precisa levar essa consciência para elas somos nós, os profissionais que sabem que essas dores vão acontecer. Quais são essas dores? Primeiro, revisão de todos os preços de venda e de compra, renegociação com clientes e com fornecedores. A gente sabe que a reforma tributária, por ela mexer com a base econômica de qualquer empresa, ela vai forçar com que as empresas repensem quem são os seus fornecedores, porque elas vão buscar entender qual que é a variação de preço desse fornecedor, se ela toma crédito ou não, e também a variação do seu preço para o seu consumidor, uma vez que ela vai ter que mexer nos seus preços devido a mudanças de alíquota, mudanças de base de cálculo. Então essa é uma grande preocupação, talvez um dos maiores entraves que as empresas vão ter em relação à reforma tributária. Mas uma vez que a gente fala de preços, a gente fala de mudança de margem. Então muitas empresas, diria que especialmente empresas de prestação de serviço, vão ter uma penalização, vão ter um problema de redução de margem. Então esse é um gravíssimo problema que as empresas vão enfrentar e que talvez ainda não tenham o devido nível de consciência que precisam ter para poder atuar em cima disso. E se a gente fala de preço de venda, preço de compra e margem, a gente não pode deixar de descartar impacto de capital de giro. Por que impacto de capital de giro? Porque eu tenho a entrada do split payment, porque eu tenho mudança de preço de compra, né? Só esses dois fatores aqui, eles já impactam significativamente no nosso capital de giro, no do seu cliente e da sua empresa contábil. E as empresas precisam se alertar em relação a isso, especialmente pelo fato de que o maior motivador de mortalidade das empresas hoje no Brasil é justamente a falta de gestão de capital de giro, né? Ou a falta de capital de giro. E por fim, e não menos importante, a gente tem o alerta em relação a um desenvolvimento de uma maturidade de gestão maior. Uma vez que eu vou precisar pegar todas as notas de entrada, controlar melhor o meu capital de giro, como falamos agora, controlar muito bem a minha margem, entender minha margem hoje para projetar a futura. Então eu tenho um atributo financeiro na reforma tributária, de projeção inclusive orçamentária, muito forte. E isso pede uma elevação do nível de maturidade de gestão, né, das empresas, gestão contábil, gestão financeira, que a gente sabe muito bem hoje é muito baixo, né? E por fim, também, não menos importante, a perda de benefícios fiscais. As empresas vão perder benefício fiscal e por isso pode forçar, inclusive, uma mudança regional, né? Talvez a região que eu estou hoje, a cidade, o estado que eu estou hoje, talvez não faça sentido caso o benefício fiscal que eu tenha não exista mais daqui a alguns anos, né? Então, pessoal, essa é a lista, eu tô aqui refrescando a memória, inclusive, da lista de dores que as empresas podem ter, algumas que elas já têm consciência, a gente tem visto isso no campo de batalha, mas além disso, as dores que as empresas certamente terão ao longo do projeto de transição. E aí, voltando ao principal ponto do nosso debate de hoje, que é falar sobre produtos, agora a gente precisa linkar essa quantidade de dores com soluções que a gente pode entregar. E o que eu vou mostrar para vocês agora é uma série de soluções que estão cruzadas, linkadas, conectadas com essas dores que a gente pode entregar. Eu ainda não estou mostrando o produto pronto, eu estou mostrando uma série de soluções, de escopo, de entregáveis que a gente pode dar para o cliente, para a gente poder ajudá-lo a trabalhar e a melhor implantar a reforma tributária. A gente tem uma diferença de conceito nessas entregas aqui. Eu posso ter entregas conceituais para o cliente, eu posso ter entregas que não envolvem cálculo, ou eu posso fazer entregas que envolvem cálculo, que envolvem projeção. Então vamos olhar para cada uma delas. Primeiro de tudo, diagnóstico da reforma tributária. O que é fazer um diagnóstico de reforma tributária para o cliente? É a gente olhar
para cada um dos principais pilares ou atributos que envolvem uma empresa e mostrar para ela o que tende a acontecer com esse atributo a partir da reforma. Então eu vou olhar preço de venda, preço de compra, margem, eu vou olhar para capital de giro, eu vou olhar para atributos que não são só financeiros, mas organizacionais. Então, se ele emite todas as notas fiscais hoje, se ele obtém todas as notas fiscais hoje, a maturidade contábil dele, e eu vou fazer um diagnóstico para essa empresa em relação a como é que está o momento dela hoje e as tendências de reforma tributária. Eu preciso fazer cálculo para isso? Não necessariamente. Eu vou fazer uma leitura do momento dela, eu vou fazer uma leitura de tendências do que a reforma tributária traz para aquele setor, eu vou fazer um diagnóstico para essa empresa. Uma vez que eu faço um diagnóstico, eu posso montar um plano de ações para a empresa se adaptar. Então, à luz desse diagnóstico, dos principais pontos de atenção que essa empresa precisa ter em relação à reforma tributária, eu vou poder montar para ela um plano de ações, uma série de ações para ela se adaptar em relação à reforma tributária. E esse plano, inclusive, com uma visão de cronograma, de priorização. Então, olha, você precisa conversar com os seus principais fornecedores primeiro, você precisa conversar com um banco para poder se preparar para capital de giro, e só depois você vai pensar em conversar com os seus consumidores em relação ao seu preço de venda. Você vai precisar primeiro implantar um RP para depois fazer uma conversa com o seu time interno. Você, com o seu conhecimento de reforma tributária e com o seu conhecimento de negócios, você consegue montar um cronograma com as devidas prioridades para o cliente. Uma vez que você fez isso, você consegue acompanhar este plano de ação numa evolução mensal. Então, é sentar com o cliente de forma mensal para acompanhar essa evolução e tirar dúvidas do cliente, direcionar o cliente em relação à adaptação da reforma tributária. Até aqui, eu não precisei fazer nenhum cálculo. Eu estou só lendo a empresa do cliente e eu estou fazendo uma projeção de adaptações, fazendo uma projeção de cenários. Então, eu estou te mostrando aqui um caminho, inclusive para tirar algumas objeções dos próprios contadores que têm ainda receio, que não dominam os cálculos da reforma tributária. Você não necessariamente, para entregar valor para o seu cliente, precisa saber fazer os devidos cálculos nesse momento. Mas, por óbvio, você pode fazer uma série de cálculos. Quais são esses cálculos? Fazer uma projeção de preço de compra, fazer uma projeção de preço de venda, fazer uma projeção de impactos de margem, uma projeção de impactos de capital de giro. Esses 4 que eu falei aqui, pessoal, e eu vou mostrar detalhadamente na nossa conversa de hoje, mas esses 4 pilares, essas 4 projeções, elas muito bem montam um bom diagnóstico de cálculos em relação à reforma tributária. Você vai projetar de hoje até 2033 como vai ficar o preço de compra e de venda dos seus clientes. Com isso, você consegue fazer uma análise de margem e de capital de giro. Mas você projetando isso, certamente você tem um grande entregável, uma grande entrega para o seu cliente. Uma vez que você fez esse cálculo, você consegue traduzir para ele numa reunião estratégica de apresentação de dados, você consegue traduzir o que é mais importante de todos esses cálculos profundos que você fez. Então, é uma grande entrega numa grande reunião estratégica de apresentação para o cliente. Mas, além disso, você pode acompanhar, como eu falei, voltando ao ponto, né? Você pode acompanhar a evolução da adaptação da empresa à luz do diagnóstico que você fez para ela, à luz dos cálculos que você fez para ela, você pode acompanhar a adaptação dessa empresa, de tudo aquilo que você sugeriu e direcionou que ela faça para se preparar para a reforma tributária. E isso a gente pode chamar de uma reunião mensal ou a gente pode chamar de comitê da reforma tributária. O que é comitê da reforma tributária? Para empresas maiores, para empresas que têm um diretor de compras, um diretor de vendas, um diretor de controladoria, tem um CEO, você junta essas pessoas numa sala uma vez por mês para explicar e direcionar o que cada um tem que fazer na sua linha, na sua diretoria, na sua estrutura, o que eles devem fazer em relação à reforma tributária. E ali, obviamente, você vai acompanhar a evolução disso tudo. Isso chama comitê, é juntar os principais envolvidos da empresa com o impacto da reforma tributária para você ali direcionar essa empresa, tá bom? E por fim, pessoal, não menos importante, você pode também aproveitar as oportunidades de educação com relação à reforma tributária. O que é isso? Bom,
principalmente para empresas médias e grandes, existe uma grande demanda de treinamento dos profissionais em relação à reforma. Então, treinar o time de compras em como fazer uma análise de preços, o time de vendas em como fazer uma análise de preço, o time de controladoria em como fazer uma apuração de reforma tributária, né? Uma apuração tributária com luz à estrutura da reforma. Uma apuração de impactos de capital de giro, uma apuração de impactos de margem. Você pode, além de fazer pelo cliente, você pode educar o cliente a fazer. Então, turma, tudo isso que eu mostrei aqui na tela agora é uma lista de soluções. A gente viu dores, a gente listou quais são as soluções que conectam essas dores para a gente matar as dores do cliente. E agora, para eu terminar de montar um produto, eu preciso empacotar isso em uma embalagem de entregas. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, como é que a gente faz, pessoal? A gente divide em duas vertentes. A gente divide um produto que ele tem como base aconselhar e direcionar o cliente, mas sem ainda botar a mão na massa para o cliente. E uma outra vertente de produto que é eu vou colocar a mão na massa e vou fazer todas as projeções para o cliente. Esse produto que a gente chama de direcionar o cliente, esse produto que a gente chama de aconselhar o cliente, de sentar com ele para dar o direcionamento do que ele precisa fazer sem colocar a mão na massa, a gente aqui chama de assessoria. Eu vou sentar com o cliente para fazer uma assessoria. Agora, quando eu vou colocar a mão na massa com o cliente, quando eu vou fazer as projeções, entregar os cálculos prontos para ele, inclusive, quem sabe, fazer uma série de outras ações, como implantar RP, como treinar a equipe do cliente, enfim, colocar a mão na massa junto com o cliente para ele adaptar a reforma tributária, a gente chama de consultoria. Então, essa é a diferença do que a gente tem feito. E agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela como a gente empacota cada uma daquelas soluções que eu mostrei, como a gente empacota em assessoria e em consultoria. Então, no pacote de assessoria, o que a gente faz pelo cliente é direcioná-lo sem fazer cálculos profundos. Essa é a grande diferença. Eu vou sentar com o cliente, eu vou fazer um diagnóstico da reforma tributária, como eu mostrei para vocês, olhando os principais atributos da empresa. Eu vou fazer uma análise das principais tendências que vai acontecer com aquela empresa à luz dos impactos de mercado que a reforma tributária vai fazer. Eu vou montar um plano de ações para essa empresa se adaptar em relação à reforma tributária. E sim, eu vou acompanhar esse plano de ação de forma mensal, mas eu não vou fazer cálculos profundos para ela, porque para isso ela precisa pagar um ticket, ela precisa pagar um honorário maior. Então, no produto de assessoria, e aqui tem uma grande oportunidade para você aumentar ou quem sabe até dobrar o seu ticket médio no seu escritório contábil, a gente sugere ter um contrato mínimo de 12 meses dessa assessoria e cobrar um valor mínimo. Essa é a nossa sugestão, não significa que se enquadra a realidade do seu escritório contábil, mas é cobrar um ticket mínimo de R$ 750 para fazer esse trabalho. Então, é uma reunião mensal que tem muito valor para preparar o cliente em relação à reforma tributária e que ela não tem um esforço operacional muito grande. Esse valor, esse honorário, esse produto de assessoria, ele tem um potencial de aumentar muito a lucratividade do seu escritório contábil. Mas mais do que isso, ele tem um potencial muito grande de aproximar você do seu cliente, aproximar você da decisão estratégica do seu cliente. Porque eu te provoco a pensar neste momento com quantos clientes da sua carteira você consegue sentar para fazer uma reunião proativa de análise de dados, de apresentação de dados. Então, se você não tem hoje um processo de conversa recorrente com o seu cliente, aqui está uma grande oportunidade de você aproveitar as dores da reforma tributária para você lucrar no seu escritório contábil. Mas, além disso, eu posso também, além de fazer uma análise conceitual, eu posso fazer uma série de cálculos para o meu cliente. Para fazer cálculos profundos de preço de compra, preços de venda,
margem e resultado, capital de giro, ajudar o cliente com cenários orçamentários, entregar um comitê de reforma tributária, fazer um treinamento para o cliente, que aqui já demanda muito mais horas de trabalho, muito mais operação, aí a gente pode entregar uma consultoria. Então, aqui é a diferença principal dos produtos. Na consultoria, eu faço os cálculos pelo cliente. Na assessoria, eu estou ali para assessorá-lo, direcioná-lo, né, aconselhá-lo em relação à reforma tributária.